Era 7 de setembro de 1822. Dois cavaleiros foram encontrar Dom Pedro I e a comitiva no alto da colina, próximo do riacho, nas margens do Ipiranga. Eles traziam diversas correspondências. Uma delas era de José Bonifácio, que aconselhava Dom Pedro a romper definitivamente com Portugal. Em outra correspondência, a gente encontra a carta da esposa do príncipe, Dona Leopoldina, e comentava a situação de Portugal e fortalecia a opinião dos ministros do que deveria ser feito. Diante daquela situação, ao ler aquelas cartas e correspondências, Dom Pedro teria gritado: independência ou morte. Ali seria o famoso grito e o rompimento de Brasil com Portugal. Era 7 de setembro de 1822, independência do Brasil. Se naquele ano Dom Pedro gritou independência ou morte, hoje, 198 anos depois, no dia de amanhã, completa 198 anos, eu falo um pouquinho diferente. Independência gera a morte. Não me refiro a uma independência política, nem uma independência financeira ou familiar. O que eu me refiro aqui é uma independência de Deus. Ser independente de Deus só pode gerar morte e morte eterna. Contrapartida, depender de Deus gera vida e vida eterna. Depender de Deus sempre nos faz olhar para o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é a base de todos os nossos relacionamentos, quando diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Depender de Deus significa deixar nas mãos dele, deixar Deus ser Deus. Confiar e deixar com que a gente encontre forças para lutar diante das dificuldades que nós enfrentamos todos os dias da nossa vida. O texto do Evangelho, o texto que a gente acabou de ler e agora nós queremos meditar, ele mostra o Salvador Jesus transmitindo ensinamentos preciosos aos seus discípulos e, por extensão, é também para todos nós. Jesus faz os discípulos pensarem, refletirem e analisarem prioridades que são prioridades aos olhos de Deus. Nós estamos acostumados, ao fazer e ao colocar as nossas prioridades, a sempre olhar sobre a nossa perspectiva, sobre a nossa ótica, sobre a maneira como nós achamos as coisas, como elas são importantes. Mas aqui Jesus acaba fazendo a gente pensar nas prioridades que são a partir dos olhos de Deus e como essas prioridades elas impactam o nosso relacionamento, as nossas ações uns com os outros. Por isso o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, ele começa com uma pergunta dos discípulos para Jesus. Vocês perceberam que logo no começo tem essa pergunta, e a pergunta é: quem é o mais importante no reino dos céus? Olha, independente da motivação dos discípulos, e eu não creio que seja uma motivação negativa, haja vista que os discípulos estavam com Jesus, e talvez aqui poderia ser, entre os próprios discípulos, estarem pensando, quem será que, nessa caminhada que a gente tem com Jesus, acabou sendo o mais relevante, o mais importante? Quem Jesus ele apontaria que seria o mais importante entre nós? Olha, posso dizer que como é bom quando o nosso ego é massageado. Como é bom quando nós somos reconhecidos entre os melhores. Quem já jogou aquele futebolzinho entre amigos vai perceber que como é bom ser aquele primeiro a ser escolhido, aquele que não fica de fora, aquele que é reconhecido porque faz alguma coisa bem. Na verdade, a busca por reconhecimento sempre foi e continua sendo uma realidade nas nossas vidas e também no mundo em que vivemos. Assim é na política, até para que os políticos possam ser eleitos, eles precisam ser conhecidos e reconhecidos.
Assim é também no esporte. Acabei de dar um exemplo simples, mas a gente vai no sentido mais profissional. Há sempre o melhor jogador daquela partida, o melhor jogador daquele campeonato, o melhor jogador do mundo. Na escola, há os melhores alunos. No trabalho, há aqueles que se destacam. E até mesmo na igreja. Ou seja, quando a gente olha nessa perspectiva, em todas as esferas da nossa vida, há uma certa relação de quem é melhor e quem é pior. Ou quem se destaca mais e quem se destaca menos. Talvez você esteja pensando, querer ser reconhecido como um dos melhores do trabalho, como alguém que se destaca na escola, como alguém que se destaca na sociedade, que cuida do seu bairro e que tenta também trabalhar de forma mais, a cuidar do próximo, talvez não seja algo negativo, não seja um problema. Basta eu não utilizar isso para o meu próprio proveito ou não tirar vantagem da situação. Talvez não seja mesmo. Não acredito que os discípulos também estavam tentando tirar vantagens dessa situação ao fazer essa pergunta para Jesus. Mas Jesus aproveitou essa oportunidade, essa pergunta que os discípulos fizeram, para que eles pensassem de uma maneira nova, para pensarem diferente. Quem é o maior no reino dos céus? Quais são as características daqueles que são os maiores no reino dos céus? Eu vou confessar com vocês, ainda hoje nós temos dificuldades em entender essa lógica que Jesus coloca nesse texto. E entender como Jesus identifica quem é o maior no reino dos céus. Para a surpresa de todos, inclusive para nós, vários séculos depois, Jesus, ele chama uma criança para estar no meio deles. Então afirma, eu digo isso, se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. O que significa isso? Como é que nós podemos entender esse texto? Qual a característica que Jesus está enfatizando ao colocar uma criança e destacar a criança como uma das maiores no reino dos céus? Eu já ouvi alguns utilizando esse texto para dizer que para entrar no reino de Deus, precisamos ser puros, inocentes, que nem uma criança. Já que a criança não tem condições de pecar, ela só pode ser inocente. Em outras palavras, a virtude da criança, a qualidade que atribuímos a ela como puras e inocentes, é o que nos capacita as pessoas a entrarem no reino dos céus. Vocês pegaram a lógica? Então, se a gente entende que as crianças elas são inocentes e não têm pecado, e Jesus colocou e categorizou, só vai entrar quem for uma criança, então se eu quero entrar no reino dos céus, eu preciso buscar a perfeição. Eu não posso errar, eu não posso pecar, eu preciso viver uma vida em que o erro, a falha, o pecado, ele não existe na minha vida. E por incrível que pareça, essa maneira de pensar é muito mais comum do que a gente imagina. Mas será que é isso que Jesus está dizendo aqui nesse texto? Que a gente precisa buscar a perfeição? Porque, vamos pensar um pouco, vamos parar um pouco para pensar sobre isso. Que se fosse isso, qual a importância de Jesus? Bastasse o Antigo Testamento, as leis de Moisés, faça isso, faça isso, faça aquilo. Tudo depende de mim. Nada depende de Cristo. Porque basta eu ser perfeito, basta eu fazer as coisas, basta eu buscar a perfeição. Então, quando a gente começa a refletir e pensar um pouco mais sobre isso, essa forma de pensar, ela contradiz tudo aquilo que o texto bíblico fala a respeito de quem nós somos diante de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e estão afastados da graça de Deus. Ou seja, todos, adultos, jovens, crianças. E Davi ele deixa muito mais claro quando ele diz, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Antes mesmo de eu nascer, eu já me encontro no estado de ser pecador.
E daí a gente volta, por que Jesus escolhe uma criança e coloca no meio? É tão inesperado, e isso faz com que a gente entenda que ele está remodelando a maneira dos discípulos pensarem o que é o reino dos céus. O que significa ser o maior no reino dos céus. Certamente eles não compreenderam essa relação. Então, Jesus, no versículo 4 do nosso texto, ele diz assim: a pessoa mais importante no reino dos céus é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Jesus utilizou uma criança como modelo para refletir sobre a carência, sobre a humildade, e em especial sobre a dependência. Se a gente olhar o contexto do primeiro século, tem vários textos que falam sobre isso, o papel da criança no primeiro século. Também nos evangelhos, quando a gente olha qual o papel, a maneira como os evangelhos caracterizam as crianças. A gente vai ver, por exemplo, o termo paidion, que é utilizado até aqui e se refere àquele que é desprotegido, aquele que precisa cuidado, aquele que é dependente. Jesus precisou ser cuidado por José e Maria, logo no seu nascimento, tiveram que ir para o Egito. Enfim, a criança, naquele contexto, não era algo que demonstrasse virtude, mas era alguém que demonstrava total dependência. O que Jesus está dizendo é que aqueles que reconhecem a sua dependência, assim como uma criança, é que entrarão no reino dos céus no último dia. Por isso, humilhar-se significa se reconhecer pecador, pobre em espírito, que precisa de ajuda. A igreja é o lugar onde pecadores se reúnem em torno da palavra. Infelizmente, a compreensão da igreja, às vezes, ela acaba sendo distorcida ou equivocada. Quem faz parte da igreja de Cristo? Às vezes a gente tem a compreensão de que aqueles que fazem parte são aqueles que não têm problema, aqueles que a sua vida tudo transcorre da melhor forma possível. Mas quando a gente olha para os textos bíblicos, a gente vai perceber que não, a igreja é um lugar de pecadores. Se a tua vida, se você se reconhece como um pecador, e se a tua vida está bagunçada, aqui é o seu lugar. Você é bem-vindo a estar aqui na igreja. Como seria estranho nós dizemos uns para os outros, pecadores? Quem de nós aqui é o melhor? É o maior? Não tem sentido, né? Não, é só estranho. Seria mais ou menos a gente ir para moradores de rua e perguntar para ele: olha, quem de vocês aqui é o mais importante? Ou a gente ir num grupo do AA e chegar para eles e perguntarem: quem de vocês aqui é o melhor? Vocês percebem que fazer perguntas assim nesse contexto não faz sentido. Por quê? Porque são pessoas que precisam de ajuda, reconhecem que precisam de ajuda e se colocam num lugar onde possam também encontrar essa ajuda. A igreja é o lugar onde nós olhamos uns para os outros como pecadores que têm necessidades físicas, ou seja, de alguma doença, da vida que a gente passa, emocionais. Setembro é um mês que a gente reflete bastante sobre a depressão, ansiedade, prevenção do suicídio e também espiritual. Formas onde nós nos colocamos como pessoas que precisam do cuidado, mas estão reunidas aqui, agora virtualmente, mas esperamos que logo seja também presencialmente, em torno da palavra para buscar o perdão que a palavra nos concede. Por isso, queridos irmãos, se nós estamos aqui, se nós estamos reunidos em torno da palavra, eu digo, nós somos muito abençoados. Pois, às vezes, não nos damos conta da importância de nós ter sido batizado, do nome do Deus Triuno ter sido colocado no nosso coração, de nós termos sido levados à palavra de Deus e crescemos na companhia
do Espírito Santo que guia e orienta a nossa vida para cada momento que a gente tem aqui, a gente tenha o perdão, o fortalecimento da fé, que a gente possa dividir as cargas e buscar o conforto e o consolo para as nossas vidas. Mas eu digo, muitas pessoas não têm isso. Muitos não vivem essa esperança. Nesses últimos meses, eu ouvi inúmeros testemunhos de como a pregação da palavra e as orações que aqui foram feitas foram importantes na vida dos que estavam sofrendo. A pandemia ela abriu portas para que pessoas que não conheciam a palavra ou que conheciam, mas estavam afastadas, puderam sentir a necessidade e tiveram a oportunidade de se reconectar novamente com Cristo e se reconectar novamente com seu Salvador. Por isso, quando nós estamos reunidos, não cabe a gente perguntar quem que é o maior ou quem que é o melhor. Talvez aqui cabe a gente perguntar quem tem mais necessidade. E é isso que Jesus responde aos discípulos. A pessoa mais importante no reino dos céus é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Ao invés de celebrarmos quem é o maior e o melhor, Jesus nos chama a reconsiderar o nosso pensamento como participantes da missão. Queridos irmãos, como igreja, nós reconhecemos que somos pecadores, confessamos isso. Somos imperfeitos. E mesmo assim, mesmo nessa nossa condição de pecadores, Deus vem ao meu encontro na pessoa de Cristo Jesus e nos acolhe do jeito que nós somos. Ao olharmos a graça de Deus desta maneira, vamos começar a ter mais compaixão com as pessoas que também estão ao nosso redor. Vamos começar a ir também ao encontro da ovelha perdida. Não vamos desistir assim tão fácil daqueles que se afastam da fé. Aqueles que são os mais pecadores são os maiores no reino dos céus. Aqueles que são os mais pecadores, esses que são os maiores no reino dos céus. Sabem por quê? Porque mais necessitam da palavra, mais necessitam de Cristo, mais necessitam do perdão. Se nós olharmos somente a questões de quem é o maior, quem é o melhor, isso pode nos levar a questões do individualismo, eu pensar somente em mim mesmo, pode levar a questões do egocentrismo e de relacionamentos por interesse. Então, eu me relaciono com alguma pessoa porque eu preciso ou desejo alcançar cargos ou lugares maiores. Mas quando perguntamos e nos interessamos, quem é o mais necessitado? Quem está sofrendo mais? Queridos irmãos, temos a certeza de que o Espírito Santo abre a nossa mente e o nosso coração para irmos ao encontro daqueles que são os maiores no reino dos céus. É exatamente isso que Jesus ele está fazendo com os discípulos. Está invertendo a lógica. Eles estavam perguntando quem era o melhor entre eles. Jesus fala, o maior é o mais necessitado. O maior é aquele que precisa da palavra, aquele que precisa ser resgatado, a ovelha perdida que precisa ser buscado, o irmão que está afastado e que precisa do perdão. É exatamente por isso que a igreja ela é diferente na sua natureza. A essência da igreja não é dizer quem é o maior ou quem é o melhor, mas é colocar o nome de Cristo no coração de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Celebrar a vitória do pecado, da morte, do diabo, celebrar todos aqueles que vêm ao encontro da palavra, aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador e se comprometem a seguir e a viver a partir dessa nova vida. Aquela ovelha perdida que volta, aquele que através do nosso testemunho é reconectado com o nosso Salvador. Só que às vezes a nossa mente, ou em nossa mente, diante desse mundo que
foca mais no individualismo, egocentrismo e relacionamentos por interesse, pode não dar muito valor a viver uma vida dependente. Nós queremos estar no controle, nós queremos viver uma vida independente. E a dependência pode parecer um tanto negativa ou tanto sem sentido. E eu digo para você, eu te entendo. Eu compreendo, sinceramente, quando você pensa assim também. Mas eu quero, talvez, relembrar algo que o texto bíblico nos ajuda a pensar, que Jesus nos leva a pensar. Lembre-se que alguém dependente sempre será o mais importante aos olhos de Deus. Sabem por quê? Porque Jesus demonstra estar pronto para estender a sua mão aos que pedem por ajuda. Jesus está pronto para ajudar aqueles que estão gritando, pedindo por socorro. Essas últimas semanas a gente intencionalmente falou sobre isso nas últimas mensagens. E nós que estamos dentro da família da fé, somos pecadores, sim, somos falhos, somos imperfeitos, mas nós temos a oportunidade de já usufruir uma nova mentalidade, novos princípios, uma nova vida, com novos parâmetros que Jesus ele estabeleceu e colocou para os discípulos e também para nós. Talvez a partir de agora, a partir desse domingo, a gente não se preocupe mais em perguntar quem que é o melhor ou quem que é o maior. A minha oração é para que juntos a gente possa perguntar, mas quem é o mais necessitado? Quem é o que está precisando mais de ajuda? Em quem, através do meu tempo, dos meus dons e nos meus bens, eu posso ser uma luz na vida dessas pessoas, eu possa levar Cristo no coração delas. Então, desta maneira, deixar que o Espírito Santo abra os nossos olhos, crie oportunidades, oriente as nossas ações, para nos dar condições de estar ao lado das pessoas, testemunhando o nome de Jesus, o nome que salva. Por isso eu termino com as palavras do próprio Jesus que diz: "E aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará recebendo a mim." Sabemos quem Jesus está falando. Sabemos quem são os pequeninos. Vamos orar pelos pequeninos. Vamos orar por aqueles que estão em necessidade. E vamos estar ao lado, levando, compartilhando e sendo Cristo na vida daqueles que sofrem e daqueles que choram. Amém.